Sem perder tempo, eu vou chamar aqui na plenária 1 para mediar o painel Fibra Ótica, passado, presente e futuro. Fibra Ótica, passado, presente e futuro. Para mediar esse painel, quero chamar Ronaldo Couto. Vamos acolhê-lo com uma salva de palmas, pessoal. E para participar desse painel, eu chamo aqui ao palco Marco Scocco, Carlos Bilharinho, Ildefonso Félix e Francisco Smolka. Uma salva de palmas aos nossos painelistas. Vou confirmar o número 1 para passar. Esse aqui eu vou deixar, eu já confirmo com o senhor, já tem microfone aqui. Aqui eu vou deixar um a mais só. Opa! Fica à vontade. Obrigado. Bom dia. Eu vi o fone de ouvido, né? Número 1. Alô? Certo aqui? Sim. Ok. Se precisarem, eu estou aqui do lado, fiquem à vontade, meu pai vai pegar. Bom dia, amigos. Eu gostaria de comentar que realmente é um prazer a gente poder estar participando. Bom dia, amigos, novamente. Eu queria dizer que, particularmente para mim, é uma alegria tremenda estar participando desse painel. Especialmente por estar aqui com esse time aqui, que foi um time que começou as pesquisas para desenvolver a fibra ótica no Brasil. Então, isso é um pouco da história que a gente quer contar hoje, né? E mostrar qual foi a aventura que eles tiveram para que a gente pudesse chegar hoje, né, no momento que a gente está, com todas as redes de fibras óticas que a gente tem no Brasil. Então, sem mais delongas, né, eu queria que cada um se apresentasse, mas já deixando um gancho, né, para que contasse para a gente quando foi o momento que cada um deles teve o primeiro contato com a fibra ótica, né, quando começou a estudar a fibra ótica, e o que motivou, né, o que motivou cada um deles a começar a estudar fibra ótica num tempo onde a gente não produzia fibra ótica, num tempo onde a gente nós não tínhamos as redes de fibras óticas. Então, esse pessoal, eu gostaria que se apresentasse, né, podemos começar com o Ildefonso, e conte pra gente, Ildefonso, por que a fibra ótica entrou na tua vida. Bom dia. Estão ouvindo aqui através... Ok. Bom, eu, em 1973, fazia um curso de telecomunicações na Escola Técnica lá no Rio de Janeiro. Ouvi falar de fibra ótica. Mas naquela época ainda era alguma coisa, uma promessa de futuro, que iria oferecer bandas de transmissão de dados e voz que eram inimagináveis naquela época. Em seguida, como não tinha ainda essa tecnologia, fui trabalhar na Embratel, no sistema, na rede de micro-ondas. Então a gente instalou rede de micro-ondas no Brasil todo. Porém, quando eu terminei a faculdade em 78, lá na Unicamp já existia um grupo de estudos de fibra ótica. E eu fui para lá. Em 1980 eu entrei nesse grupo, comecei a trabalhar com fibra ótica. Mas então é um interesse que vem de muito tempo, desde quando eu era adolescente. Só que na minha história, no projeto de comunicações óticas, tinha equipe que trabalhava com desenvolvimento do equipamento, outra equipe com a fibra ótica, onde eu comecei,
e outra equipe que trabalhava com laser semicondutor. Aí eu acabei migrando para, quando fui trabalhar na Telebrás, fui para a equipe de laser semicondutor e fiquei 11 anos, sempre trabalhando com a junção da fibra com o laser semicondutor, além do desenvolvimento dele. Precisava da fibra, mas precisava do laser também. Sim, a fibra ótica era o meio de transmissão, mas a fonte que alimentava, que jogava a informação na fibra era o laser, que também tudo se desenvolveu em conjunto, né, ao mesmo tempo. Enquanto começou com fibra multimodo, existia o laser de 0,85, 850 nanômetros. Depois, quando o laser de 1,3 estava já maduro e já estava sendo produzido, a fibra ótica monomóvel entrou na história. Aí esse pessoal todo que está aqui era do grupo de fibra ótica aí já na indústria, na produção, no desenvolvimento e produção da fibra. Tá bem. Por que passar para lá? Aqui está. Você está sem? Então vamos falar com o Carlos Bilharinho. É outro também que começou com a fibra ótica. Quando mesmo, Bilharinho? Conta essa história para a gente. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. A minha história com fibra ótica começou... tomei conhecimento pela primeira vez em 1977, mas efetivamente comecei a trabalhar com fibra em 1983. Eu acho que a maioria aqui nem era nascido ainda. E por incrível que pareça, talvez alguns nem saibam disso, mas que o Brasil teve uma fábrica de fibra ótica. Nós chegamos a produzir no Brasil, graças a esses senhores todos que estão aqui hoje, fibra ótica numa fábrica em Campinas, que infelizmente teve que ser fechada, né, Smoka? Infelizmente. Então o Brasil não deu continuidade, mas na época ela chamava Xtal, ABC Xtal, uma fábrica sediada na cidade de Campinas com tecnologia absorvida do CPQD lá em Campinas. Então minha história começou aí, tive a felicidade de trabalhar em grandes empresas, aliás, nas maiores empresas de fibra ótica do mundo, onde eu tive a oportunidade de me aperfeiçoar, como a Corning, por exemplo, a Prisma. Tive a oportunidade de fazer um treinamento fora do Brasil e com isso, desde 83, eu tenho esse então contato aí com fibra ótica. Perfeito. Depois você não vai me contar... considere um optossal, né? Depois você vai contar a história do tijolinho, não é? Do tijolinho, vou contar. Tá bem. Bom, já que o Carlos Bilharinho falou da Xtal, eu queria então que o Smoka pudesse contar um pouquinho dessa aventura, então, porque o Smoka foi um dos que estiveram em 77 participando do primeiro puxamento de fibra ótica no Brasil. Né, Smoka? Mas, por favor, conte pra gente como é que entrou a fibra ótica na sua vida. Ok, bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente poder dar um testemunho aí para essa moçada nova aí, tá? Bom, só para me apresentar, eu sou físico, mas interessante que a fibra ótica no Brasil foi feita por físicos, não engenheiros. Um pouquinho mais próximo. Mais perto, tá ok. Obrigado. Bom, físico formado em física nuclear, fui para os Estados Unidos, fiz doutorado em ótica. Quando eu voltei aqui em 78, me ofereceu o seguinte desafio. Nós vamos fazer, tem um pessoal da Unicamp fazendo fibra ótica a nível de laboratório. O desafio é desenvolver essa tecnologia e instalar no Brasil o primeiro link de fibra ótica o mais rápido possível. Por que o mais rápido possível? Porque na época algumas multinacionais já estavam querendo instalar fibra ótica aqui e na época era o sistema Telebrás, que era bastante assim, gerido por militares na época, né? E tinha aquele vigor nacionalista assim, não, a fibra ótica tem que ser nossa, então vamos correr atrás, tá? Em função disso, em 78 foi iniciado o trabalho de desenvolvimento da fibra, transferindo parte da tecnologia da Unicamp, mas com o objetivo de ter um processo tecnológico, fazer uma produção piloto, fazer um cabo, instalar, junto com os outros equipamentos que estavam sendo desenvolvidos lá no CPQD, que seria o multiplex óptico e a parte do laser. Então, essa foi a introdução de fibra ótica, quer dizer,
eu trabalhava com ótica, adaptar isso tudo e fazer o máximo possível. E na época, aquele CPQD bonito que vocês veem hoje em dia não existe, não existia. Então, a gente, o primeiro puxamento de fibra foi feito numa cozinha de um prédio da Embratel, no centro de Campinas. Negócio, tá? Não podia usar, o gás tinha que usar maçaricos e coisas simples assim, então a fibra não era redonda, era triangular e tal. Eu não sabia disso, meu Deus do céu. Bom, tem muitas histórias aí, mas deixa o pessoal falar, depois a gente completa aqui. Pô. Bom, meu amigo aqui à direita, o Escoco, eu acho que ele que criou o termo optossauro, não foi isso, Escoco? Uma reunião dos optossauros. E eu queria que você contasse também como é que aconteceu a fibra ótica na tua vida. Bom, primeiro bom dia a todos, agradecer a oportunidade, o convite do Ronaldo. E é um enorme prazer estar aqui com amigos que a gente conviveu durante muitos anos, estamos convivendo ainda. E para mim é uma honra essa oportunidade que eu tive de participar de toda essa história da fibra ótica no Brasil. Foi muito gratificante, está sendo ainda. Nós estamos chegando num ponto que a gente no início imaginava, mas realmente hoje a gente está vendo concretizar, com a fibra chegando nas residências, com volumes enormes de produção. Mas eu tomei contato com a fibra na faculdade, na realidade um pouco antes, até na escola técnica, isso eu estou falando do final da década de 70, me formei em 81 e tive a oportunidade de entrar num grupo, que era um grupo de pesquisa, um centro de pesquisas da Pirelli no Brasil. Então, em termos de indústrias, a Pirelli foi pioneira no Brasil de trazer a fibra ótica. Nós tínhamos um diretor muito visionário e resolveu criar um laboratório e a gente começou a desenvolver isso no início da década de 80. E a gente acabou puxando as primeiras fibras óticas em 83, tá? Eram fibras do tipo multimodo ainda, e a partir dali eu me envolvi com essa tecnologia, com essas soluções das comunicações óticas, e a história vem até hoje, né? A gente não consegue se desgrudar. Vocês estão vendo que a aventura começou há bastante tempo, né? E para que a gente possa estar seguindo um pouco dessa conversa, eu queria perguntar para vocês, e esse início, quais foram as dificuldades que nós tivemos nesse início para poder concretizar esse sonho de ter a fibra ótica no Brasil? Porque a gente não tinha os recursos que nós temos hoje, né? Como é que foi isso, Smoke? Bom, falando em recursos, aí a palavra é meio complicada, porque talvez não tivéssemos os recursos técnicos, os equipamentos, porque não existiam na época. Já recursos financeiros, na época, era uma época de bonança. Dinheiro não faltava. Telebrás, pessoal, o que vocês precisam, vocês compram, tá? Então foi uma época muito interessante para a gente. Então, só que a velocidade de você comprar equipamentos e começar a usar, etc. e tal, depende de recurso humano, depende de gente, tá? Então não é essa transiência, tá? E muitos dos equipamentos tiveram que ser fabricados, montados, tá? Passo a passo. Eu vou mostrar depois do primeiro OTDR que a gente montou. Nós temos, desculpa, 4 racks assim. Nós temos alguns slides que eu pediria para o pessoal poder estar passando algumas fotos para que a gente possa ilustrar aí o que aconteceu aí nessa época. Vai mostrar agora? Ou depois? Consegue? Não? Bom, não sei se vale a pena a gente continuar. Bom, mas... Desculpe, eu acabei te interrompendo, Smoke. Vamos lá. Bom, falando sobre o recurso, então a época era uma época assim, bastante pioneira, né? Tudo era ser feito praticamente, tá? Ou fazendo, descobrindo, ou então viagem. A gente viajava muito para fora, visitava laboratórios e tal. Tivemos no laboratório da Pirelli lá em Southampton, no laboratório da Pirelli em Milão, Bell Labs nos Estados Unidos, Corning, no Japão e outros lugares. Então, realmente pesquisando e vendo oportunidades. Tá? Então, e tecnologia, na verdade, é sempre vai juntando as coisas, juntando ali, juntando cá e montando. Tá? Smoke, parece que aquela foto da esquerda ali era um protetor de menda, era isso mesmo?
aquele. Essa foto, só para lembrar, dentro daquele objetivo de a gente ter o primeiro link de fibra ótica funcionando, foi escolhido na época, foi feito em 82, um link de fibra ótica no âmbito da CETEL. CETEL era uma empresa do sistema Telebrás, lá no Rio de Janeiro. Foi um link de 3,5 quilômetros ligando duas estações telefônicas lá com fibra multimodo. Tá? Tivemos, então, por exemplo de a foto da esquerda era a caixa o suporte de emendas de fibra ótica que era colocado dentro da caixa de emenda à direita. Você vê que é a caixa de emenda à direita e o suporte encaixado por cima. Tá? Você vê esse basicamente mostrado o primeiro cabo ótico feito para esse sistema do Rio. Tá? É um cabo ótico com 4 fibras monomodo. E tem uma história interessante que, não sei se eu posso contar aqui, mas as 4 fibras são 4 cores da bandeira, né? Quer dizer, vermelho, verde, azul, verde e branco, né? E para diferenciar o cabo ótico de um cabo convencional, vamos pintar esse de vermelho, tá? Na época surgiram várias, mas as 4 cores brasileiras circundadas com uma cor vermelha. Qual a interpretação disso, tá? Mas tudo bem. E eu queria fazer uma observação, né? O pessoal até hoje me pergunta por que o código de cor brasileiro não segue o internacional. Quer dizer que a culpa é sua, Smoker? Culpa minha, a gente fizemos um carro com as 4 cores. Patriotismo. Tá, esse é um cabo monomodo, fizemos da ordem de por volta de uns 10 a 12 quilômetros de cabo. Esse cabo foi puxado assim, metro a metro, uma empresa em São Paulo. Mostrando à direita aí a equipe que participou disso, tá? São várias pessoas, tá? Alguns deles estão vivos, alguns deles já não estão mais vivos, tá? E a esquerda, interessante notar, a esquerda tem uma outra fibra multimodo, uma fibra Itaipu, chamada fibra Itaipu. Foi uma fibra não era fibra para telecom no sentido atual, era uma fibra de vidro com silicone em volta. Essa fibra foi feita para usar em umas estações de conversão a CDC da Itaipu, a usina que tem aqui em Itaipu, né? Porque a geração, essa usina é metade é 50 ciclos, metade é 60. Paraguai é 50 ciclos, Brasil é 60. Mas como o Paraguai não absorveu toda a energia, a parte dessa energia tem que ser vendida para o Brasil. Então ela é convertida para DC, transferido até São Paulo via linhas de alta tensão em DC, e em São Paulo, em São Roque, é convertida para AC de novo, tá? E parte dos equipamentos que fazem essa conversão usam fibra ótica para disparar os firistores. Foi feita a fibra ótica especial, foi feita em 1980, alguns anos antes da outra fibra, que foi feita em 81, que é esse cabo vermelho, se vinha à direita aí. Pronto. Algumas fotos das primeiras instalações de fibra. Essa foto à esquerda é essa fibra que eu falei, fibra Itaipu, instalada em sistemas elétricos, um projeto conjunto com a Eletrobras, também à esquerda o conversor, que convertia fechamento de relé em pulso óptico, tá? À direita são as fotos da instalação do Rio. Foi uma instalação precursora, então sempre juntava muita gente para acompanhar a instalação, tá? Na época era tudo pronto. Não sei se essa foto da direita inferior, vocês veem a caixa de emenda pendurada no meio do cabo ali, é um detalhezinho pequeno, tá? Então, sim. Tá. São fotos da primeira instalação, quer dizer, a emenda, quer dizer, a caixa de emenda de fibra não está muito elegante, né, com essas fibras todas penduradas à esquerda, e a caixa de emenda pendurada na parede do duto, e comparando uma fibra ótica vermelha com os dutos, os cabos telefônicos usados na época, tá? Uma curiosidade para quem vê essas máquinas de emenda, tudo micro, pequenas, que você pode operar com uma mão só, tipo um alicate. As primeiras máquinas de emenda que nós fizemos, essa é mostrada nas duas fotos aqui, você tinha que alinhar as duas fibras mecanicamente com a mão. Tinha um microscópio que você olhava, fazia um alinhamento mecânico. Quando você achava que o alinhamento estava mais ou menos bom, você apertava esses dois botões à direita e dava um arco elétrico. Ficava apertando arco elétrico até a emenda ficar boa. Se ficar boa, tirava, repetia tudo de novo. Esse alinhamento é pelo núcleo, era? Não, o alinhamento não era pelo núcleo, era externamente, via quando as fibras estavam mais ou menos alinhadas. Era bem artesanal o negócio, tá? E tinha estava com duas mãos para ninguém levar um choque, né? Porque são vários milhares de volts no arco.
E finalmente à direita, a foto de instalação lá da CETEL, uma estação de coisa. Se vem à direita a foto do TDR, do micro TDR da época, tá? Você vê que tem várias unidades. À esquerda, onde tem a mãozinha de alguém, é a fonte onde tem o laser que injetava pulso óptico dentro da fibra, tá? Então essa montoeira toda aqui. Hoje em dia, também o TDR vai no tamanho de um telefone celular, mas enfim. Você tem um TDR menor que esse, quem? o Bilharinho. Bilharinho viveu a época de estar, inclusive, sendo definido, né, o edital para a construção dessa primeira fábrica de fibra ótica, né, Bilharinho? A primeira fábrica, que é essa que eu mencionei no início, que foi construída em Campinas, né? O início da obra foi um terreno que foi adquirido ao lado do CPQD para facilitar a transferência da tecnologia, até então desenvolvida aí pelo pessoal. Foi adquirida uma área de 100 mil metros quadrados e eu participei efetivamente dessa fábrica, porque ajudei na construção civil da fábrica, assentando tijolo lá, um por um. Então eu tive essa participação física, inclusive. E essa fábrica, infelizmente, não evoluiu. É uma das coisas que a gente tem mágoa como brasileiro, porque pertencia a um grupo brasileiro que, infelizmente, não deu continuidade a esse projeto. Mas, só para mencionar a vocês, o primeiro contrato assinado por essa empresa, chamava ABC Chistal, era com a Telebrás, que era um cliente exclusivo, era um cliente só na época, foi de 2.000 quilômetros de fibra por ano. 2.000 quilômetros de fibra por ano. Primeiro contrato. Era fibra multimodo. Hoje... só para que fique bem claro, nós estamos falando de 2.000 quilômetros de fibra e não de cabo. Né? Fibra, do núcleo, ou seja, do fiozinho de cabelo lá. Ou seja, se a gente dividir 2.000 por 12, um cabo de 12 fibras, né? Nós estamos falando aí... 200 quilômetros de cabo ano. Hoje esse número, né, no Brasil hoje ainda não está efetivamente fechado, mas ele gira hoje em torno de entre 5 a 6 milhões de quilômetros de fibra por ano. Então vocês verem o crescimento disso. E mundialmente falando hoje, nós estamos chegando à meta de produção mundial de 500 milhões de quilômetros de fibra por ano. Isso com todos os fabricantes mundiais, né? Eu queria só completar o que o Bilharinho, esse primeiro lote de fibra, na época de 84, o sistema Telebrás como um todo tinha um projeto chamado Projeto PICO, o nome Programa de Introdução de Comunicação Ótica no Sistema Telebrás. Então essas 2.000 quilômetros de fibra foram para montar cabos e instalar um link de fibra ótica em cada uma das operadoras, desde Telesp, Telepar, por aí vai. Telesc, aqui em Santa Catarina, né? Em todos os estados foi essa fibra para esse uso, tá? E só para ter uma curiosidade, essa fábrica de fibra que ele se durou de 84 até 2001, mais ou menos, e foi produzida da ordem de 4 milhões de quilômetros nesses anos todos, tá? E só curiosidade, a primeira fibra, o preço da fibra originalmente era $800 o quilômetro. No final, em 2002, já estava na faixa de $12 o quilômetro, que é mais ou menos quase o preço de hoje em dia, que é por volta de 10, 9, sei lá, alguma coisa assim, né? E novamente, quando nós falamos $800 o quilômetro, nós estamos falando da fibra e não do cabo. Né? O Escoco teve a visão de uma multinacional, né, Escoco? Como é que foi essa história? Parece que você tinha um convênio com o pessoal do CPQD. Como é que foi essa história aí? Não, na realidade a Pirelli era uma multinacional. O próprio Smolka comentou, tinha todo um desenvolvimento ocorrendo na Itália, na Inglaterra, e no Brasil a gente começou a fazer a transferência de tecnologia. Então existia meio que uma competição entre o grupo do CPQD, da Telebrás e nós. A gente era, naquele momento, enxergado um pouco como vamos dizer, estaria entrando no mercado indevidamente. E tem algumas curiosidades assim bem interessantes, né? Por exemplo,
A gente tinha um relacionamento com eles, com o CPQD, e às vezes nós tínhamos que fazer uma visita marcada, tinham conversas. E era notório, a gente quando chegava para visitar os laboratórios, o Smoker, pessoalmente, esse rapaz aqui, ele fechava todas as cortinas dos laboratórios. A gente passava no corredor e não podia ver nada. Quer dizer, a visita não servia para... Porque realmente era um momento... Guerra é guerra. Toda a tecnologia, quando você está no início, se você bate o olho, você tira um monte de informações. Isso funciona, hoje em dia inclusive, né? A gente mesmo vai instalar uma rede, você vê o concorrente instalando, você vê o que ele está fazendo, aquilo você já tira aquela informação, e naquela época era muito mais sensível ainda, né? Mas depois a gente conviveu, a gente cresceu juntos aí nas empresas, a Pirelli continuou, virou Prysmian, tem a fábrica até hoje, e hoje a planta que foi criada virou da Furukawa, então a planta que é da Furukawa era da antiga Pirelli Prysmian. Eu tive o prazer de participar no projeto e desenvolvimento dessa planta, e operação dela por alguns anos. E depois a Prysmian compra a Draca Mundial, e hoje a planta da Prysmian se chama, era a antiga Draca, né, no Brasil. Escoco, uma coisa que você comentou comigo há um tempo atrás e que eu acho que é interessante contar essa história também para o pessoal, hoje em dia, quando se fala em transmissão, em redes de transmissão de energia, se fala de cabo PGW, né? Sim. Agora, e muita gente acha que o cabo PGW é algo recente, é algo novo, e não é bem assim, né? Não. Então, o PGW é um cabo, toda a linha de transmissão de energia tem um para-raio, que é o cabo que vai na parte superior para proteger o sistema de transmissão. E aí se teve a ideia de colocar dentro desse para-raio um cabo óptico. Então criou-se o que se chama OPGW, que é um cabo híbrido, para-raio e óptico. E o primeiro cabo que nós desenvolvemos no Brasil, nós fizemos a fibra por volta de 83, em 84, 85 foi fabricado um cabo OPGW para instalação na Eletronorte, com fibra multimoda. É provável que não esteja em operação ainda, quer dizer, que não esteja mais em operação, mas foi, vamos dizer, uma tecnologia que depois evoluiu muito. Hoje toda a linha de energia já sai obrigatório o uso desse cabo PGW, que é um compartilhamento para a própria concessionária de energia, mas tem muitas empresas de telecom que alugam essa fibra. E hoje a gente já está ouvindo, inclusive, provedores regionais falando, talvez não na implantação, mas já no uso dessa infraestrutura, né, no compartilhamento Compartilhamento de infraestrutura. de infraestrutura. Sim. E o Delfonso, ele teve uma vivência também na França, né, Delfonso? Para a parte do desenvolvimento dos lasers, né? Para que a gente pudesse ter lasers semicondutores, né? Que é o que a gente utiliza hoje, né? Nos SFPs, né? Nos GBICs. Mas até então, quando nós falávamos em laser naquela época para comunicações óticas, eram lasers enormes, né? Laser de laboratório, laser de hélio neônio, era isso mais ou menos? Não, mesmo nessa época, aí, na década de 80, os lasers eram semicondutores, mas naquela época se conseguia fazer, a tecnologia estava dominada usando os materiais arseneto de galho e arseneto de galho índio. Mais tarde é que conseguiram, e esse arseneto de galho fazia lasers em 850 nanômetros. A Unicamp desenvolveu a Telebrás, né, o CPQD da Telebrás, passou a fabricar isso numa certa quantidade razoável, que um chipzinho, um wafer, tinha 1 por 1 centímetro. Desse wafer você podia tirar dali milhares de lasers, sendo que algumas centenas bons. Desses lasers aí, você tinha que encapsular, colocar numa cápsula hermética e acoplar a fibra ótica nele. Então isso tudo também foi desenvolvido na mesma sequência, né? Unicamp, CPQD, e foi transferido para uma indústria nacional que foi a ASGA, montada lá em Paulínia. Mas, como sempre, no caso do laser, é muito difícil você fazer isso em larga escala e competir com grandes empresas. Eu passei um tempo na França fazendo uma pesquisa de lasers muito avançados que permitiam
serem modulados a 10 gigabits por segundo e eles tinham múltiplas seções que você podia, por exemplo, mudar a cor do laser, sintonizar qual o comprimento de onda que você iria transmitir, na faixa de 1550 nanômetros. Você está falando de laser sintonizável, então? Fabricávamos. Mesmo no CPQD, foi na década de 90. Eu passei lá de 91, 92. Que é a base hoje para um DWDM, né? No CPQD nós estávamos fazendo laser sintonizável também. Podíamos escolher. Laser, primeiro, fizemos o laser DFB, que eu trabalhei. Esse tinha um comprimento de onda fixo. E começamos no CPQD também a fazer laser de 2 seções e de 3 seções, que você podia injetar correntes nas seções diferentes do laser e sintonizar, colocar nos canais da grade do ITU. Mas, nesse período, e mesmo antes, quando eu estive na Europa, as fábricas da Europa estavam fechando as portas porque eles faziam, enquanto nós fazíamos aqui no Brasil, wafer de 1 por 1 centímetro, e tínhamos sistemas fazendo wafer de 2 polegadas, lá 2 polegadas na Europa era inviável, porque fazia uma quantidade pequena de laser. Imagina um wafer de 2 polegadas, você podia fazer 100 mil lasers, uma quantidade muito grande, milhares de lasers. E na China não tinha restrições e passaram a fazer laser em substratos muito grandes, de 10 centímetros ou mais de diâmetro. Por causa de questões ambientais não era permitido na Europa. Com isso, o preço do diodo laser caiu de $1.500 para $5. Esse era o objetivo e foi atingido, né? Mas isso atropelou a tecnologia no Brasil. Não dava para você fazer nada aqui em larga escala e competir com os preços dos fabricados na China. Bilharinho, em 83, né? 83. Começamos com a fibra ótica no Brasil. Nós tínhamos ideia de onde é que nós estaríamos 25 anos depois. Nós imaginávamos este volume de utilização de redes de fibras óticas. Hoje nós temos fibras óticas até a casa das pessoas. O que se imaginava na época, Guilherme? Ninguém poderia imaginar que a gente chegaria hoje no nível que a gente se encontra de chegar com a fibra até a casa do assinante. A gente não tinha a menor ideia. A ideia principal era, primeiro, construir entroncamentos de fibra, unindo cidades, primeiramente, cidades pequenas, depois bairros de cidades, mas nunca não existia ainda a ideia de que o FTTH, por exemplo, pudesse aflorar naquela época. Ninguém imaginava que a fibra pudesse chegar onde está hoje. E essa ideia não acontecia na época. Foi uma evolução praticamente, eu diria, natural, uma evolução crescente em função dos volumes, das necessidades e um aprimoramento das tecnologias, né? E aí já começou a vir a aplicação de fibras para hoje se você puder imaginar a quantidade de serviços hoje que a fibra oferece, então isso possibilita hoje um crescimento que naquela época ninguém tinha essa visão. Não se imaginava chegar onde nós estamos hoje, com aplicação na área de educação, medicina, né, sinalização, etc. Não, nós não tínhamos essa ideia. Nessa época não. Smoke, me parece que a fibra ótica, o início dos estudos dela, a aplicação não era comunicações óticas. Parece que se pensou em fibra ótica para outras aplicações. Confere essa história? Bom, fibra ótica é um conceito bastante amplo. Se você fizer uma listagem de que fibra ótica, você vai encontrar pelo menos uns 20, 30 tipos diferentes de fibra, desde a fibra de um amplificador de Erbil, até uma fibra que vai dentro de um aparelhinho para examinar a barriga, né? Enfim, aquela fibra de vidros. Então, fibra ótica é um conceito bastante antigo para uso de fibra ótica de plásticos, existia para várias coisas. Mas a fibra ótica para telecom teve várias restrições de fibra ótica, porque o conceito de usar fibra ótica, comunicação ótica,
foi elaborada por volta no início da década de 70, um pesquisador na Inglaterra que ganhou um prêmio Nobel alguns anos atrás, Charles Call, não sei se vocês acompanharam essa pessoa, tá? Mas na época a fibra ótica, para fazer uma fibra ótica, usar a fibra ótica no sistema de telecomunicações, tinha que ter uma perda inferior a 20 dB. Isso era o limite, assim, ó, tem que ser 20 dB. E na época não existia essa fibra de 20 dB, porque os vidros não eram tão puros como hoje em dia. A tecnologia de purificação de vidro não era tão puro. E alguns anos depois, a Corning disse, eu sei fazer a fibra. Usou esse processo chamado processo de deposição química de vapor, que é usado até hoje, tá? Então isso foi basicamente o transigente. Bom, então a fibra ótica é possível, vamos correr atrás. Aí foi essa corrida que vocês estão vendo até hoje, né? Só para que a gente deixe bem claro, 20 dB por quilômetro. Nós estamos falando hoje de atenuação da fibra em 0,18 em 1550 nanômetros. Ou seja, se nós conseguíssemos naquela época 20 dB, nós estávamos tranquilos, nós estávamos felizes. Para começar, pô. Era o limiar de ser um negócio prático de entroncamento urbano. Feito para entroncamento urbano entre centrais, tá? Claro, na época ele levava em conta a faixa dinâmica dos transmissores, receptores, a velocidade que usava, etc, etc e tal. Mas isso era um número, assim, de referência que o pessoal corria atrás. Tá? E você se lembra qual era a atenuação das primeiras fibras que nós fabricamos aqui no Brasil? A primeira atenuação provavelmente era na faixa de alguns milhares de dB, entendeu? Tá? Eu fui reduzindo, tá? E porque o grande inimigo de atenuação em fibra, até hoje em dia, é a água, ligações OH. Se vocês veem em fibra normal, você vê que tem um picozinho lá por volta de 1400, é um picozinho devido à presença de água. Só que a água em fibra hoje em dia está na faixa de ppb, fração de ppb. Na época era ppm. Esses ppms matam a atenuação de fibra. Curioso, a atenuação de fibra, vocês veem, um vidro comum, um vidro comum da sua janela é um vidro transparente. Pô, beleza, você vê tudo. Na verdade, esse vidro comum tem uma atenuação na faixa de 5 a 10 mil dB por quilômetro. Você faz uma espessura assim, você não vê mais nada, está tudo muito escuro, tá? E a fibra ótica, esses 0,2 dB, 0,15 dB que você atingir hoje em dia é o limiar. E fibra ótica é interessante que a própria tecnologia de fibra é umas coincidências tecnológicas, que vê o lugar de menor perda da fibra, que é na região de 1,3, 1,5, é o lugar onde se consegue fazer o laser. Tá? Então foi uma coincidência muito interessante, as duas tecnologias convergiram para o mesmo... Escoco, conta pra gente do ponto de vista aí da multinacional, o que ela imaginava em termos de mercado para poder investir numa tecnologia como essa, criar uma fábrica. O que ela esperava do mercado brasileiro naquela época e como é que você está vendo esse mercado hoje? Sim. Bom, naquela época acho que é um pouco alinhado com o que o Carlos colocou. Lógico, a gente tinha sonhos, tinha visões, mas uma coisa era a visão, né, de que a fibra um dia chegaria na casa, a outra era a realidade. E sem dúvida a migração da fibra, a gente sabe que ela foi cada vez mais se aproximando da casa, né? E o que a gente está vendo hoje realmente, acho que dificilmente alguém conseguiria prever isso há 20, 30 anos atrás. Mas a decisão de uma multinacional de fabricar fibra no Brasil, ela foi, no caso a Pirelli na época, acho que foi fruto de visão mesmo de uma pessoa, e não da empresa. Lógico, na Europa estava avançando muito rápido, mas no Brasil foi uma visão de um nosso diretor, e vendo que um dia, que podia ser em poucos anos, começaria uma migração, uma substituição de todas as redes em cobre para redes ópticas. E assim foi feito. Foi evoluindo e chegou até os volumes que hoje existem, né? Como o Carlos colocou também, e essa é uma preocupação que a gente tem tido e tem comentado com todos. O volume de fibra que o Brasil está consumindo, está implantando, é muito baixo perto do que está ocorrendo no mundo. Daqueles 500 milhões que o Carlos comentou que foram produzidos em 2018, o Brasil fica em torno de 1 a 1,5%.
E nós temos dimensões equivalentes a países como China, Índia, Estados Unidos, que estão implantando volumes absurdos. A China, em torno de 60, 300 aí, 78% dá quase 300 milhões de quilômetros por ano. Nós estamos em 5 milhões. Os Estados Unidos em torno de 80. A China em torno de a Índia em torno de 40. Quer dizer, nós estamos realmente num momento que, lógico, a gente pode ter duas visões, a pessimista e a otimista. A pessimista fala, pô, nós estamos atrasados, né? A otimista é que existe um espaço enorme, uma oportunidade enorme para todos. E acho que os provedores regionais têm feito um papel fundamental, coisa que as grandes operadoras vinham fazendo, estacionaram, e os provedores regionais tomaram esse papel. E hoje acho que a maior parte da introdução de fibra nas residências é graças aos provedores regionais. Isso aconteceu em novembro do ano passado. O número de portas ativas com FTTH dos provedores alcançou o que as operadoras tinham. Em dezembro os provedores passaram e em janeiro já começou a distanciar. E eu considero isso um case mundial, ou seja, não tenho notícia de um outro país no mundo onde provedores regionais tenham mais portas de FTTH ativas do que as grandes operadoras, né? Agora, eu queria aproveitar o Ildefonso de novo, pelo seguinte, com relação à parte de pesquisa, acabou que a gente ficou parado, né? A gente não tem mais nenhum tipo de pesquisa nessa área no Brasil, né? Em laser? Ou pouca coisa, né? Em laser, em tecnologia. O Ildefonso sempre foi a pessoa que estava vendo à frente, né? Eu, quando entrei no grupo de fibra ótica, existia esse esforço grande da instalação de pequenos enlaces nas cidades. E então estava muita gente focada nesse assunto. Eu entrei num grupo pequeno de 3 estudantes que estavam estudando fibra monomodo, que seria um passo adiante. E mais tarde, trabalhando com laser, enquanto todo mundo estava mexendo com laser de 0.85 ou 1.3, eu passei para o laser de 1.5 já. Então sempre me preocupei em ver um pouco mais o que viria em seguida. Hoje as pesquisas continuam avançando na universidade. No CPQD hoje está mais difícil porque eles estão mais voltados para pesquisa de aplicação. Não tem tanto aquela pesquisa básica que acontece na universidade. Aí buscando novos materiais ou estruturas, né? Poços quânticos, coisas diferentes. Poços quânticos são estruturas muito pequenas, para você pode construir laser com isso, que já existe fabricação disso há pelo menos 20 anos. Não para de ter novidade, né? Sempre tem. Mas como eu já estou numa indústria agora voltado para o mercado comercial há 20 anos, eu estou um pouco afastado da universidade para saber exatamente o que estão fazendo tanto em laser como em fibra. Em fibra tem muita novidade também, mas são novidades que parece que são estratosféricas demais, mas não sei, um dia chega a ter aplicação. É isso que eu queria perguntar para o Smoker. Você trouxe hoje uma informação que para mim é novidade, a fibra triangular. Eu não sabia dessa fibra triangular. No futuro nós vamos ter a fibra quadrada? Ou nós vamos... O que você está imaginando de futuro para a fibra ótica, Smoker? Multicores. Fibra ótica, se você olhar direitinho, existem várias fibras, existem as chamadas fibras cristais, as Holy Fibers, fibras que são cheios de buraquinhos dentro dela, do núcleo dela, em volta do núcleo, para incentivar alguns efeitos especiais, alguns efeitos não lineares. E não são triangulares, mas são redondas, todas elas multirredondas, e tem um desenvolvimento chamado fibra de multinúcleo. Dentro da mesma fibra, mesmo diâmetro de 125, 50 micros, se colocado vários subfibras de 9 micros, como se fosse aproveitar aquele espaço vazio entre o núcleo e a casca, encher de mais fibras. Então essas fibras estão entrando também no mercado. Claro, são coisas todas que vão a nível de laboratório, que vão ser pesquisadas.
A nível de assinante, eu duvido que sejam usados para isso, mas a nível de longa distância ou transmissão de alta banda, com certeza, tá? Melhorinho, nós vamos achar o limite da fibra ótica ou não? Não vamos achar o limite. Nós não vamos achar o limite nunca. É uma coisa crescente. Eu só queria colocar um ponto aqui, se você me permitir, como fabricante de cabo que somos, que é uma preocupação que a gente tem hoje é que a quantidade de fibra que o pessoal tem adquirido hoje no cabo está muito baixa com relação ao mundo lá fora. Ou seja, muitas fibras de baixa quantidade, 12 fibras, cabo com 6 fibras. E hoje, só para ter uma ideia, a nossa empresa fechou um contrato recente com um grande cliente nos Estados Unidos chamado Verizon, que está entregando a eles um cabo de 856 fibras. Essa é uma entrega que vai ocorrer agora a partir do próximo mês. E a busca será agora, em futuro, próximo, até o Escoco pode comentar melhor, nós estamos trabalhando um cabo com 8.200 fibras. Então isso já é uma evolução do que está acontecendo no futuro. Então essa é uma tendência que a gente vai enfrentar em breve aí no futuro. O Escoco, ele está desde o princípio trabalhando com o pessoal que está criando os regulamentos, né, para inclusive microdutos, né, Escoco? Que eu acho que microcabos, né? Que vai, eu acho que permitir aí uma nova evolução com relação a isso. E o Escoco também realiza treinamentos, realiza, né, capacitação para o pessoal. Eu queria que você dissesse a respeito disso, desses regulamentos, para esses novos tipos de tecnologias de cabo, mas também a questão da capacitação para essa turma que está utilizando fibra ótica, para que eles pudessem estar aproveitando melhor o potencial da rede que ele tem nas mãos. Falando em capacitação, nós temos o maior mestre aqui do Brasil, né? Então, uma honra estar aqui. Com relação a essa demanda de fibras, tem dois fenômenos ocorrendo mundialmente. Um é o aumento do número de fibras, como o Carlos colocou, cabos com maior quantidade. Por quê? Porque a fibra, apesar de a gente não enxergar o limite, ela tem um limite. Dependendo de como você vai montar a tua rede, uma fibra você vai estar limitado a alguns terabits de transmissão. Se você vai precisar mais de tera e que vai ocorrer, você vai ter que colocar mais fibra. Quando você tem, por exemplo, entra o 5G, que você tem uma antena a cada 20, 30 metros, 50 metros, você tem uma antena, essa antena tem que ser alimentada com fibra. Então, o 5G, ontem inclusive nós tivemos uma discussão, né, qual que vai ser o impacto da tecnologia 5G no mercado de fibra. E todos os analistas dizem que a curva de crescimento do consumo de fibra, que é exponencial, seguindo o crescimento da demanda de banda, do crescimento de tráfego de dados, ela muda a inclinação. Quer dizer, além o 5G, ele diminui talvez os acessos, mas ele explode no consumo de fibra para a interligação dessa infraestrutura. E aí, então, os próprios provedores pode ser um negócio interessante, porque pode ser uma oportunidade. Você tem uma infraestrutura robusta que você possa atender alguém que vai querer colocar o 5G, você tem a tua rede já disponível. Agora, então, uma outra tendência é aumento do número de fibras, a outra é compactação. A compactação é o cabo cada vez menor para ter um menor espaço, a gente não tem. Os postes a gente vê que está tudo saturado, dutos congestionados e tem que tirar, até algum lugar tem que colocar o cabo óptico. E aí então começa a redução dos diâmetros e essa conjunção de fatores leva a um ponto extremamente crítico, que é a capacitação do profissional de instalação, que pode comprometer o futuro dessa rede. E aí entra a necessidade de profissionais treinados por empresas sérias, né? como a Primori. Não é isso. Mas a provocação que eu queria fazer é o seguinte... Mas isso aqui não foi combinado, tá, gente? A provocação não era essa. A provocação é o seguinte... não tem mais problema de água na fibra ótica, agora ela pode ficar a caixa sem vedação... debaixo d'água, ou então pode fazer, em vez de usar caixa de emenda, garrafa PET,
pote de sorvete, como é que é isso? Então, com relação à água, eu aprendi aqui com o meu professor, Smoka, grande ídolo. Smoka, continua tendo esse problema ou a gente pode usar garrafa PET? Bom, o problema da água na fibra, água afeta a fibra em dois sentidos. Tem água interna na estrutura da fibra, que é o OH e tal, que tem que ser reduzido, etc e tal. Outra questão da água externa. Por que o cabo tem que ter a fibra protegida? Então, a água externa tem a ver com a questão mecânica, uma delas, tá? Se a fibra está sob tensão, ou de curvatura, ou de extensão de alguma maneira, o efeito da água vai corroer a fibra, entre aspas, tá? A água quebra a ligação na superfície da fibra, tá? Então, o problema da água é... se a fibra estiver sem tensão, estiver enfiada dentro da água, vai funcionar, beleza, pode funcionar, né? Mas se tiver uma curvatura, tiver alguma coisa, eu não vou garantir muita longevidade dessa fibra, que uma hora ela vai partir, tá? Então, esse cabo gelhado, por que tem cabo gelhado hoje em dia? O cabo gelhado é para proteger a fibra de presença de água, tá? Também, tá? Então, tem essa condicionante também que depende na realidade ocorreu uma evolução muito grande. Na década de 80, 90, se você pegasse um cabo óptico, colocasse num duto, o duto ficava cheio d'água, o risco de começar a aumentar a atenuação e romper fibra era muito grande. Agora, teve uma evolução muito forte nos materiais, na construção da fibra, hoje ela está muito mais robusta, mas a água continua sendo um agressor importante. Então, os cabos têm que ter essa preocupação toda hermética, caixas de emendas bem montadas. Nós temos visto muitos problemas, isso como o Ronaldo colocou, caixas de emendas feitas com garrafa PET, quer dizer, aí já é um extremo. Mas tem pessoas que montam caixas de emendas boas, mas, por exemplo, não fecha a caixa corretamente. Ela vai beber água. E bebeu água, começa a ter ruptura de fibra na própria bandeja, que a fibra está curvada ali, está exposta e vai ocorrer ruptura. Então tem que ter essa preocupação com toda a rede, né? A própria rede, pelo menos hoje em dia nos Estados Unidos, em alguns países, tem rede de telefonia que está lá há 100 anos e está funcionando ainda, porque foram projetos muito bem feitos, bem planejados. Hoje em dia, eu não sei qual é a expectativa, mas alguns anos atrás, a expectativa de uma rede óptica é até probabilidade de menos de 1% de quebra em 25 anos. Então, você tem que projetar uma rede para durar 25 anos. Tá? Então, isso aí tem um aspecto mecânico também, se uma fibra com tensão vai durar 25 anos, sem dúvida. Benjamin, 25 anos a gente consegue fazer a rede toda só com drop, Benjamin, é isso? Não. Com drop só não. Um dos grandes aspectos e preocupação que a gente tem é o seguinte, no lançamento do cabo, só uma historinha aí meio curta, mas para provocar, é que muitos provedores, né, que a gente tem visitado frequentemente, a gente pergunta, você usa dinamômetro na tua rede? O cara fala, pô, dinamômetro, né? O que é isso, né? Alguns não sabem nem que... Não conheço essa moça não, né? Então, não conheço essa peça. Ah, mas dinamômetro é aquele aparelho que você mede a tensão, que vem na especificação do cabo. Ele falou, Bilharinho, não dá para mexer com isso, né? Eu não posso ter 10 dinamômetros, eu tenho 10 equipes de instalação. É o braço do meu instalador que vai forçar o cabo, ele que vai medir a tensão de puxamento. Então, aí cada um vai usar uma força diferente. Então, isso prejudica, né, na qualidade do cabo. E é o que a gente está vendo já com relação a algumas instalações, né? Me perguntam às vezes se a fibra ótica ela tem uma durabilidade, porque fibra de uma hora para outra, uma ou duas fibras arrebentando, né, dentro do cabo, né? Não é o cabo que arrebenta, uma ou duas fibras dentro do cabo. Isso é problema no lançamento, né? Problema de tensão no cabo. Até a questão, não sei se quem tem experiência de fibra, de cabo, você abrir um cabo assim, o que a fibra faz? A fibra dá um pulinho para fora, né? A fibra está... O comprimento da fibra, entendeu? É maior do que o comprimento do cabo. E a fibra dentro não está sob tensão. Primeiro você pode puxar o cabo sem afetar a fibra, tá? Então, agora, se tiver ao contrário, se tiver alguma tensão, essa tensão residual vai se acumulando, e uma hora, no Natal, assim, chovendo e tal, a fibra vai quebrar. Uma coisa interessante, importante,
o Ronaldo comentou sobre grupos normativos. Realmente a gente faz parte já há muitos anos, a gente vem trabalhando junto com a BNT para criar os requisitos com a Anatel. E tem uma preocupação muito grande, porque um cabo foi projetado e a especificação, a norma brasileira define as condições, porque foram analisadas todas as características para aquela aplicação. Então, por exemplo, um cabo aéreo, ele é feito para uso aéreo. Ele pode ser subterrâneo? Depende. O cabo induto pode ir aéreo? Pode. Ele é previsto, a NBR permite, e a gente fez toda a análise, todos os ensaios permite que ele seja colocado aéreo, não autossustentado, pendurado numa cordoalha. Agora, um cabo aéreo pode ser subaquático, passar embaixo de um lago? Não pode. Ele pode ser diretamente enterrado? Não, porque o diretamente enterrado tem outras condições que é previsto também, que foi estudado, foi determinado, características para que eu possa enterrar. Agora, o que a gente está vendo hoje é que cada um está fazendo qualquer coisa com os cabos. Nós temos condições, temos casos de cabos aéreos sendo passados sob fluvial, cabo drop sendo instalado em microvala, não, tem coisas assim que a gente fica, às vezes eu recebo ligação, a pessoa pergunta, eu estou instalando esse meu drop numa microvala, como você recomenda que a gente instale? Eu não tenho nem o que falar, eu falo, olha, é melhor voltar a gente para a origem, pegar a norma, dar uma analisada, porque não tem o que falar. Entendeu? Depois, aí, dali um tempinho, eu falo, pô, a fibra rompeu, a fibra aumentou a atenuação, aí a gente vai ver o que aconteceu, né? Eu acho que essa é uma grande preocupação. Mas, assim, aproveitar o Ildefonso de novo, Ildefonso. Vocês viveram aí os últimos 25 anos ou 30 anos com relação à fibra ótica. E os próximos 25 anos? Como é que vai ser? Bom, é fácil essa pergunta, né? Parece fácil, resposta que é complicada, porque a tendência é que aumente mesmo o uso de fibras, os transmissores, você vê aí os transceptores ópticos estão cada vez com maior capacidade, então aparentemente a tendência é que isso não vai parar mesmo de crescer e existe espaço para isso, né? Mas é difícil prever o que vai ser daqui a 25 anos. Porque a tecnologia não para de mudar. Inclusive, com o crescimento ou com a instalação futura do 5G, pode causar impacto. Vai aumentar a necessidade de fibra, mas pode causar impactos que a gente ainda não sabe, né? Por exemplo, o celular hoje tem tanta capacidade, tantas funções que a gente não imaginava há 5 anos atrás ou 10. Há 10 anos a gente não tinha a mínima ideia, né? Vilarinho, essa é uma pergunta que acaba sendo, também me fazem bastante. O 5G acaba com a fibra, o mundo vai ser só fibra, vai ser só rádio, o que vai acontecer? Eu acho que ainda tem espaço para todo mundo aí, rádio. Obviamente, se a gente pudesse dar um conselho, conselho ninguém dá, né? Mas eu diria o seguinte, provedores, vão em frente, invistam em fibra ótica. Esse é o futuro, pelo menos podem ficar tranquilos, pelos próximos 15 anos, a fibra ótica é o negócio do futuro. Isso eu posso afiançar que vai ser. Eu espero poder participar ainda desses eventos aí dos próximos 15 anos. Viu? Smolka, se você pudesse dar um recado, até um conselho realmente para essa turma que está cada vez mais querendo se aperfeiçoar e se aprofundar realmente na tecnologia de fibra ótica. Qual que é seu conselho para que eles possam estar nos próximos anos aí levando à frente esse conhecimento que hoje vocês estão, né, transmitindo para eles? Bom, com respeito à fibra ótica, a gente teria de ver realmente os vários pontos. Tem um pessoal de instalação, pessoal de projeto, pessoal de desenvolvimento, pessoal de pesquisa, pessoal que está olhando lá para frente. Cada um tem o seu espaçozinho para trabalhar, tá? O pessoal de instalação, eu acho que tem que fazer a maior instalação possível, visando que esse negócio vai durar para sempre, tá? E cada um nos seus papéis. Eu estava discutindo ontem
Eu estou com a impressão, isso de novo é um feeling pessoal meu, de que fibra ótica da última milha, quer dizer, os últimos, entre ligar você para casa até um ponto mais próximo onde de alta está, vai ser tremendamente ameaçado por tecnologia sem fio. Você está vendo isso dentro da sua casa, né? Cada dia você cabo UTP, ninguém tem mais em casa, todo mundo tem só um Wi-Fi, etc e tal. Eu acho que isso vai se expandir, tá? Até para as próprias dificuldades que é instalar um cabo em por exemplo, regiões urbanas, né? Onde é que eu passo o diabo desse cabo? Onde é que enfia? Ele mostrou uma foto ontem daquele negócio, aquele emaranhado de fibra, passando aquela confusão toda, e realmente é difícil. Na minha rua, lá onde moro em Campinas e tal, eu vejo o cabo drop de fibra amarrado na árvore, amarrado em volta, né? Porque o cara não sabe onde enfiar esse troço mais, tá? Então eu acho que o desafio de instalação da última milha vai ser bem complicado e Wi-Fi, tecnologias sem fio vão ser uma ameaça, tá? Mas para a rede de feeding, de alimentação, para as rádios base, etc e tal, que vão ser cada vez mais numerosas, fibra com certeza não tem substituto por enquanto, tá? Pelo menos a gente não vê, tá? Uma coisa que a gente comentou, inclusive ontem, o Escoco, é que nós estamos chegando num momento em que não é mais a tecnologia em si que vai conseguir fidelizar um cliente e a experiência, né, do que a empresa pode oferecer para esse cliente, né? Agora, a gente também acho que pode dizer que a experiência com a fibra ótica é um tanto quanto mais interessante, né? Do ponto de vista cliente final, ou você não percebe assim? A experiência do serviço, o uso da internet através da fibra ótica. Não, eu não tenho dúvida que, concordo com o Carlos, o horizonte de fibra na casa é enorme, é longo. Nós vamos ter todos, hoje eu não sei quanto de vocês tem já fibra em casa, mas acho que a grande parte já tem. Mas ainda existe, a penetração da fibra até as residências ainda é baixa. Então tem um espaço enorme, apesar que eu condivido um pouco também essa visão, essa preocupação do Carlos, do Smolka, em relação aos possíveis impactos de tecnologias tipo 5G na última milha, né, no acesso finalzinho ali. Porque realmente é complicado. Todo mundo sabe que passar o drop, tem locais que você não tem acesso, tem que ir por fora. A gente pega países, por exemplo, quem teve a oportunidade de ir para Buenos Aires, vê como que eles fazem lá. Lá não tem regra, lá eles passam o drop de um prédio para o outro, por cima. Ou então sobe por fora do prédio. É uma coisa realmente. E aqui no Brasil a gente não pode, acho que é muito horrível. Se a gente entrar de fazer isso aí, já não chega os postes, né? Imagina os prédios com varal ligando um prédio no outro, né? Então vai ter essa aí, então talvez tecnologias vão ter que conviver. Eu sou da seguinte opinião, tem duas tecnologias para o futuro, é fibra e é 5G. Pelo menos um futuro mais próximo. E elas vão conviver, vão coexistir, vai ter situações que você, hoje mesmo, né, a gente pega provedores que falam, eu tenho que atender uma fazenda, eu vou levar fibra lá? Não, será que justifica puxar? Tem muita gente que está puxando, não tem dúvida. Ele acha que a hora que chega lá a agricultura inteligente, onde o proprietário vai ter que ter uma boa conexão para fazer todo o gerenciamento do gado, dos equipamentos, ele vai precisar de banda. E não vai ser com o radinho que ele vai colocar lá, porque ele não vai atender. Então aí a fibra vai ter que chegar lá mesmo. Tá? Então tem gente que vai investir e vai apostar nisso, tem outros que vão lá, vamos por enquanto manter o rádio, né? Mas a tendência, eu acho que a fibra na casa é inexorável, com uma penetração altíssima, em somente algumas situações que já realmente não justifica, então vão com outras soluções aí. Tá perfeito. E Delfonso, o que você pode dizer para essa turma aí, para que eles possam estar se aprimorando cada vez mais aí nessa área de comunicações óticas e fibras óticas? Para se aprimorar cada vez mais nessa tecnologia, tem que participar de eventos, de cursos e acompanhar o que está acontecendo. Agora, quanto a o que vai ser daqui a um futuro distante,
com certeza a fibra ótica nunca vai morrer. Assim como o rádio não morreu. Eu trabalhei com rádio na década de 70. Durante a década de 70, a Embratel começou a instalar troncos de micro-ondas no Brasil todo. Quando apareceu fibra, aparentemente aquilo ia acabar, porque fibra substituía 1000 vezes melhor do que o rádio. Mas o rádio não acabou, o rádio se desenvolveu e atingiu outras aplicações, como a telefonia, hoje o 5G está chegando, né? Então a fibra ótica, com certeza, vai continuar crescendo e sobrevivendo, né? Não tem como pensar que daqui a 100 anos já acabou, vai continuar. Agora, tem que acompanhar de perto, porque a tecnologia evolui muito rápido, né? Então, tem que ver o que vai vir de novos produtos dia a dia. Bom, claro. Não, só mais uma, não é um conselho, mas é vamos dizer, uma opinião, uma sugestão. O que nós estamos observando é uma evolução rápida, como foi colocado, e tem muitas características, muitos parâmetros de rede ótica que o pessoal não está levando em consideração. Então, os provedores regionais estão comprando cabo, estão olhando somente para atenuação quando olha, né? E nós estamos vendo situações onde outros parâmetros dessas fibras têm que ser levados em consideração, como dispersão. Ontem mesmo nós estávamos conversando com um colega aí, um provedor, aí eu falei, então, porque como que está a tua dispersão cromática da tua fibra, ou a dispersão de polarização? Ele falou, mas que bicho é esse? Né? Num primeiro momento parece que é uma coisa que não, esse bicho eu nunca ouvi falar, para que serve isso? Só que nós temos tido situações que a gente está vendo, por exemplo, o provedor, ele tem que fazer um swap com por exemplo, com a TIM. A TIM fala, eu preciso da tua fibra e que eu quero passar aqui, só que eu preciso, de PMD tanto, dispersão cromática tanto, atenuação tanto. Aí ele vai tentar colocar, por quê? Porque eu vou passar um sistema WDM com tantos canais. Aí ele fala, então compra esse tal de WDM, coloca lá porque vai me resolver o problema, só que ele coloca e não funciona. Não sobe. Aí a hora que você faz o cálculo, você fala, mas qual a dispersão cromática? Qual é o PMD? Aí você vai ver e fala, não vai subir nunca. Ele está querendo passar em 100 km, só vai conseguir passar 30. Então ele vai ter que segmentar, comprar mais equipamentos. Então, uma infraestrutura que ele montou sem uma preocupação, ele vai ter um custo, ele vai ficar inviabilizado. Então, esse olhar para essas novas características, estar atento a isso, eu acho que é fundamental, porque não simplesmente puxando a rede achando que vai atender com um futuro longo. Não vai. Vai estar limitado, né? Isso é um ponto importante, né? Com relação os próximos desafios até dos provedores regionais. Uma vez que está feita a última milha, nós vamos ter que interligar aí, eventualmente, várias cidades. E interligar com várias cidades acaba tendo que ser feito o uso de sistemas de WDM e que aí outras características, como o Scope comentou, começa a ser bastante importante. Não, mas mesmo no FTTH, hein? Mesmo porque a hora que entra um GPON com WMPON, que não vai demorar muito, né? Bom, então a gente já pensando aí no 100 gigapom, por exemplo. Exato. O efeito da dispersão do PMD começa a ficar muito mais relevante, né? Bom, eu queria abrir esses últimos minutos aí para perguntas, né? Eu acredito que o pessoal possa ter alguma curiosidade específica aí, aproveitando a oportunidade com essa turma aqui. Então, podemos? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Ô, Marcão, você faz parte do time, Marcão. Tá, mas hoje eu estou na plateia, tá? Aproveitando uma coisa que o Smolka falou, uma foto que ele mostrou, que nessa foto tinha muita gente que estava por aqui, mas não sabia onde estava, e muita gente já tinha ido para o andar de cima, tá? Como esse nosso país não valoriza muito a memória, eu gostaria que esse momento que vocês iniciaram
isso daí ficasse documentado, tá? Então não vamos ficar simplesmente numa palestra para esse pessoal novo. Eu acho que a gente tem que gerar algum documento, alguma coisa e registrar essas memórias. O Ronaldo tem um canal, ele sabe como é que funciona isso. Então a gente poderia, acho que, colocar isso no YouTube, que é uma plataforma que todo mundo, e contar esses famosos causos, né? Tem muita historinha que a gente sabe aí que aconteceu e é interessante, porque a gente vai vendo que muita coisa começa a se repetir hoje novamente. Esse pessoal está fazendo um monte de coisas novas aí, né? Novidades para eles, para a gente já não são tão coisas. Então que evite que isso seja uma alimentação, um feedback para evitar que problemas futuros ocorram, né? Pelo menos que a gente já passou lá atrás e a gente coloca a nossa experiência aí. Valeu, obrigado pela apresentação, turma. Só aí, Marcão, como colocou o Carlos, você faz parte da história também. Eu só queria agradecer pelo comentário e dizer assim que essa palestra aqui, esse painel, né? Estou até emocionado aqui que o Thiago proporcionou isso para a gente através da Pronet, né? Foi uma conversa que nem Bilharinho, nós tivemos lá em Olinda, né? Isso foi ano passado, né? Era um sonho que eu tinha de trazer esse pessoal para cá. Claro, a gente não conseguiu reunir todos, tem uma turma ainda bem grande para a gente poder reunir, mas como dizem que sonhar pouco ou sonhar muito acaba dando o mesmo trabalho, o que realmente eu ainda quero é poder que isso aqui vire um documentário para contar toda essa história. E aí eu conto também com a tua presença, a tua participação. Tá bem, Marco? Obrigado, viu? Opa, tudo bem? Eu gostaria de agradecer 2 estagiários de engenharia física da empresa e para a gente, como iniciantes no mercado, é uma experiência indescritível poder ouvir essas histórias. A gente se emociona por vocês, por ter começado do zero e compreender um pouco do que é essa dificuldade, e a informação muitas vezes não chega na gente porque não é tão... tem vários segredos de mercado e coisas que tu quer entender e não é tão fácil achar pessoas como vocês que venham e contem pra gente de uma maneira que é legal, é divertido, é engraçado e nos motiva muito. Então, não tem nenhuma pergunta, porque todas as perguntas que eu fui pensando, o Ronaldo foi falando sobre o futuro, sobre dicas para quem está vivendo esse momento agora. Então, eu queria agradecer muito de verdade e perguntar qual é a história do tijolinho, que eu fiquei curioso e não ouvi ainda a história. Muito obrigado, viu? Não, a história do tijolinho é o seguinte, é que como a gente foi responsável pela construção da fábrica lá em Campinas, construção física da fábrica, eu fui assentar o tijolo junto com um pedreiro lá da época. E, coincidentemente, eu cortei meu dedo e sangrou. E caiu na massa de reboco do prédio. Então, significa que eu dei o meu sangue na época para construir a fábrica de fibra no Brasil. Essa é a história do tijolinho. Mas, olha, só queria aproveitar aí, seja, a emoção, pode ter certeza, é da nossa parte também, poder estar aqui. Agradecer ao Ronaldo, o pessoal da Pronet, pela oportunidade. E uma coisa que eu gostaria de deixar de mensagem é o seguinte, eu comecei na minha vida profissional com fio de cobre, com fiozinho de rede, fio de pares. E fui me aperfeiçoando em tecnologia, aprendendo, estudando, participando de eventos. Eu acho que esse é o caminho que eu recomendo a todos vocês. Mas principalmente, gente, pensa numa coisa, uma palavra simples. Levam isso para todos os produtos e a vida da gente também. Usem produtos com boa qualidade na tua rede. Isso, a qualidade é fundamental para que vocês tenham o menor custo de operação possível na manutenção dessa rede. Então, procurem especificações técnicas adequadas na hora de adquirir os produtos de vocês. Essa palavra qualidade é muito importante. Tem mais algum amigo? Meu amigo Morelato, agora o Morelato vai falar para todo mundo. Bom,
primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma honra muito grande poder estar prestigiando, ouvindo, né, a todos vocês. E, na verdade, eu gostaria também de dizer uma coisa que normalmente nos treinamentos, em aula, eu trabalho com ensino há mais de 20 anos. E eu sempre costumo dizer, né, quem não conhece o seu passado não entende o seu presente e não consegue projetar o seu futuro. Então, eu acho que o papel de vocês é fundamental, porque eu pude ter uma experiência de vida, em primeiro lugar, muito grande de vocês, técnica e de vivência, enfim, do tijolinho, né? O que a gente aprende muito e a gente já olha para o futuro ou a gente compreende que o que a gente está entendendo como realidade ou visualizando está ou não no caminho correto. Então, eu me sinto muito lisonjeado, né, de poder ouvir a palavra de vocês, parabenizar em primeiro lugar todos vocês pela vanguarda, pelas iniciativas, né, também dizer que eu consigo perceber então agora que muitos dos pensamentos que nós discutimos, né, a gente está correto, né? Então a gente olhando esse pessoal aí, a gente vê, nós estamos no caminho certo. Então eu gostaria apenas de agradecer a vocês pela iniciativa e parabenizar ao corpo pela proposta, né, pelo trabalho realizado, e realmente vocês têm que registrar isso, e eu acho que tem que ir além, porque, volto a repetir, quem não conhece o seu passado, não entende o seu presente, muito menos conseguirá enxergar o que vai acontecer no futuro. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tá bem, obrigado. Bom, eu vou ter uma questão dos fabricantes agora. O Thiago é craque em fazer a gente se emocionar. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigado. Eu quis trazer aqui alguns dos meus professores, né, porque como Morelato, talvez muitos tenham a gente como professores, né, Morelato? Mas a gente se inspirou em alguém. E que a gente possa também servir de inspiração para outros professores que vão estar surgindo aqui. Então, obrigado a todos vocês. Tá? E é uma honra ter podido participar com vocês. Obrigado, pessoal. Especial. Foi de Olinda para cá. Muito obrigado pela oportunidade.